Olha, esse é um assunto hoje que vai se debater nessa audiência pública, um assunto que mexe com toda a população, porque é a venda de um órgão da Prefeitura Municipal. Agora, o que você está dizendo, eu fui prefeito 8 anos, nos 8 anos meus de administração, falar que foram feitos grandes investimentos no Departamento de Água, não foram feitos grandes investimentos, também não foram feitos por outros prefeitos anteriores. Se não me engano, na época, o que investiu mais em Departamento de Água foi o Pedro, na época, porque era a grande necessidade do momento, era o investimento em água. Inclusive, ele ganhou aquela eleição em 82, principalmente porque a cidade tinha grandes dificuldades em relação à água. Ele realmente fez um investimento maior do que os outros prefeitos, vamos dizer assim. Eu acho que o que é justo tem que ser dito. Mas investimento grande não teve na minha época, não teve na época do Dr. Orsi, não teve na época do Estevão. Então foram feitas manutenções. Por isso que hoje eu vou defender aqui a minha posição de uma autarquia. E essa audiência pública é onde a população vai opinar e vai fazer com que os vereadores emitam sua opinião, seu voto na segunda-feira. Quem apresentou o projeto para a Câmara foi o prefeito. Ele tem a obrigação de estar lá com a população explicando o que ele quer. Então, eu acho que isso ele vai estar lá. O problema é só um. O que ele quer vender a água é simplesmente para pagar a dívida. Ele não explicou em nenhum momento o que ele quer investir, o que vai ser feito no Departamento de Água. A preocupação dele é simplesmente pagar a dívida. Inclusive, ele teve uma reunião há 10 dias atrás, dentro do hospital, com os médicos, onde ele disse, eu preciso vender água para pagar vocês. Então, o que ele quer é exatamente isso. Essa que é a maior gravidade da situação. Eu tinha 2 grandes desafios, vamos dizer assim, na minha administração, que foram de 8 anos. Um era a municipalização do ensino e a outra era o Departamento de Água arrumar uma solução. Eu cheguei a conversar com alguns vereadores, inclusive o Rodolfo, que era vereador, e eles foram veementemente contrários que se fizesse qualquer coisa em relação ao Departamento de Água. E o Rodolfo pode dizer, depois dele eleito, eu ainda prefeito, ele esteve comigo e eu coloquei para ele, é um grande desafio o Departamento de Água, você tem que estudar isso. Agora, ele só está chegando nesse ponto agora porque realmente ele endividou a Prefeitura. O que existe, se você pegar o que foi gasto, o que foi arrecadado de janeiro a abril no Departamento de Água desse ano, foi R$820 mil, se não me engano. E ele gastou 600 mil, sobrou 200. Agora, o que quer dizer isso? O dinheiro para o custeio existe, não existe o dinheiro para o investimento. Agora, por que não existe o dinheiro para o investimento? Ele votou um projeto de lei na Câmara, onde está lá escrito R$1,5 milhão para investimento no Departamento de Água. Os vereadores votaram isso. Ele não investiu nada. O que ele fez? R$1,5 milhão para a festa. Ele investiu R$1,2 milhão. Os vereadores apoiaram, votaram esse orçamento. Está lá R$400 mil para promoção social. Quer dizer, não adianta reclamar agora, os vereadores estão junto com ele em tudo isso que está acontecendo. Quem endividou a Prefeitura foi Rodolfo e vereadores, porque eles aprovaram o orçamento. Agora, o VAD deixou dívida. Volto a dizer, a minha dívida foi apurada em R$7 milhões. O Tribunal de Contas apurou, aprovou minhas contas pelo excesso de investimento em saúde e educação. Então o VAD deixou 7. Hoje a dívida é R$22 milhões. Ou seja, o Rodolfo e os vereadores endividaram em R$15 milhões a Prefeitura em 2 anos e 3 meses. A dívida multiplicou, ela passou de 7 para 15 na administração dele, que dá 22. Ele praticamente pagou muito pouca coisa passada e ele vem endividando mês a mês. Ele vai terminar o mandato dele com mais de 30 milhões de dívida. Quer dizer, o Departamento de Água ele quer vender simplesmente para isso, para pagar, no caso, os médicos, ele está preocupado, que eu também acho, volta aqui, é importante que a gente entre nesse assunto. O que os médicos estão fazendo não é correto. Eu acho o seguinte, os médicos não estão recebendo, não tem que atender. Não, eles têm que atender. Então rompe o contrato, encerra a Prefeitura e vai arrumar outra solução. Agora, fazer a população chegar numa UBS, não vou atender porque não estou recebendo, ligar o Sérgio Bruno como secretário de saúde, mandar uma carta para diminuir o exame. Hoje eu li no jornal Folha de São Paulo, está lá, Prefeitura de Ribeirão multada em mais de R$200 mil. Por quê? Porque um paciente chegou numa UBS, ao invés de 5 médicos que tem na UBS, tinha 2. Aqui em Orlando você vai numa UBS, não tem nenhum, ou tem médico fantasma. Eu acho que sempre quando eu falo, está faltando investimento em saúde, o que está fazendo com a população, e inclusive eu estava ouvindo o programa de vocês, se não me engano na segunda-feira, vocês tentavam entrar no assunto de água, a população ligava e falava de saúde, quer dizer, o que está se fazendo com a saúde de Orlândia é um absurdo. Volto a dizer, tem que ter uma solução, não tem exame, não tem remédio, não tem operação, não tem nada. Isso aí é um absurdo. O prefeito não se mexe, simplesmente não paga, os médicos não atendem e a população fica a Deus dará. Inclusive eu estou sabendo que ele ficou indignado.
coloquei uma carta e logo estava no site da Rádio Gazeta, todo mundo sabendo. É um absurdo aquilo, é simplesmente diminuir o exame para não gastar. Quer dizer, onde que nós estamos? Onde que a população vai ficar? Então, é o que eu estou dizendo, segunda-feira, gente, o assunto tinha que ter sido: uma criança morreu por falta de atendimento na cidade de Orlândia. Ninguém tocou nesse assunto. Lá está o Dr. Cal, o tal do que recebe o chequinho dele está na mesa dele, ele não tocou no assunto. É o problema grave da cidade. Nós tivemos um problema de quase um abuso sexual numa escola, ninguém tocou no assunto. Aí o Marcelo Bordim vira para a Bernadette e fala assim: vamos apurar quem falou que as professoras foram dispensadas para vir no dia da votação das conduvadas. Ah, esse cara é até cínico, pô. Aconteceu um troço muito grave em Orlândia, ele quer apurar quem ligou, quem são as professoras. Ele está de brincadeira. Eu acho que os vereadores perderam a seriedade. Sinceramente, perderam a seriedade. Eduardo Elias, se você fizer uma conta, a família dele recebe mais de 20 mil reais mensal na prefeitura. Você pegar todos os parentes dele, isso dá mais de R$500 mil em 2 anos e pouco. Quer dizer, eles estão todos envolvidos nisso aí. Ó, eu vou só te dar um exemplo. Eduardo Elias, ele falou assim: o Vado queria que eu brigasse com o prefeito, por isso que eu briguei com o Vado. Eu nunca quis que ele brigasse, eu queria que ele tivesse cumprido o papel dele de vereador. O que você está falando de força política? Eduardo Elias é amigo do Duarte Nogueira. O que se trouxe por Orlândia em 2 anos? Nada. Realmente falta. Porque na minha época o vereador buscava, eu só de um deputado trouxe mais de 4 milhões por Orlândia. Eles não trouxeram exatamente nada. Nem vereador, nem prefeito. O que o Rodolfo fala que trouxe vai assinar 1.700.000 para uma lagoa que a população já condenou, ela não quer naquele lugar. Busca esse dinheiro, mas para fazer uma nova em outro lugar. Então o que você está dizendo realmente é isso. Falta força política. Quer dizer, agora tudo isso por quê? Oposição é bem feito, tem que ter oposição. Agora, é lógico, uma oposição responsável. O que está acontecendo em Orlândia é uma oposição, que a Bernadette fala de vez em quando, que tá coisa, não consegue, porque os vereadores todos vão em cima. Eu citei o exemplo do Marcelo, que é apurar quem ligou para a professora. Então o que falta é realmente força política. Você tem que estar com teus convênios, além da força política que o Paulo citou aqui, você também tem que estar com a tua situação em dia. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não tenho mandato. Quem tem mandato são os vereadores e que são eleitos para investigar. Eu tenho certeza que tem dinheiro de convênio que estão falando que está depositado e não está depositado. Esse dinheiro já foi usado para outra coisa. Então eu tenho certeza que hoje existe uma dificuldade da prefeitura de buscar convênio em Brasília, exatamente por causa disso aqui. Se apurar, eu tenho certeza de que tem convênio e que o dinheiro não está lá mais. A responsabilidade dele estar querendo vender agora é dele, porque ele endividou a prefeitura e deixou nessa situação. O que eu acho que nós poderíamos estar discutindo, realmente, concessão, autarquia, poderia estar vendo essa discussão, mas não para pagar dívida. Era uma discussão que caberia no meu governo, cabe nesse governo, caberia no governo do Dr. Orsi, que o Dr. Orsi, na primeira reunião que ele fez, na época a Câmara estava em reforma, foi lá no Teatro Municipal, eu era vice-prefeito, o Cal era vereador, ele chegou a querer discutir esse assunto. Então, quer dizer, esse assunto cabia no mandato do Dr. Orsi, cabia no meu e cabe agora. Agora, o que ele está discutindo não é o que é melhor para a população, é simplesmente vender para pagar conta. Hoje, por exemplo, a população tem que participar. Nesse caso, na escola, professor, diretor, pais de aluno, tem que exigir a imediata demissão. Ah, não, tirou da sala de aula e pôs dentro da escola. Gente, tem criança de tudo quanto é idade dentro da escola. Não pode ficar agora, a não ser que se apurar que é inocente. Agora, se é reincidente, não tem cabimento. Tinha que ter sido demitido imediatamente. E o Cal, que falou que foi ele que foi conversar com a Vera Bruno, que é o presidente da Comissão de Educação, também é responsável. Ele tinha que ter exigido do prefeito a demissão imediata. Por que você não faz isso? Quer dizer, agora, 2 dias antes, segunda-feira, sessão da Câmara, ao invés de discutir esse assunto, o Marcelo quer saber quem ligou para as professoras. Ah, o cara está de brincadeira. Dentro da educação, o que está acontecendo é um absurdo. Nós temos casos de professor dispensado sem poder ser dispensado, professor que não está concursado em sala de aula, nós temos casos que já denunciaram de professor fantasma. Agora, nós temos o caso mais grave, que é esse caso que nós estamos citando. Isso não pode acontecer mais em Orlândia. Não cabe mais. Quer dizer, a questão de droga existe hoje, existiu na minha época, tem que ser uma coisa, tem que ser visto, tem que ser combatido, tem. Agora, isso é muito grave. Agora, a maior gravidade é isso, a Câmara Municipal simplesmente não discutiu o assunto. E o Cal chegar e falar, não, a Vera Bruno explicou, tirou da sala de aula e pôs. Ah, tá de gozação o Cal e a Vera Bruno, hein? Os dois estão de brincadeira, quer dizer, que responsabilidade que eles têm em relação ao ensino? Nenhuma. Agora, o que a gente vê em Orlândia, ô Marco,
O que a gente vê, as autoridades, ninguém se mexendo para ajudar a população. O caso de saúde, gente, já morreu criança, já morreu gente por causa de dengue. O que vai acontecer mais? O que nós temos em Orlândia é situação grave. Eu vou te citar outro exemplo: Câmara Municipal, Prefeito Municipal, autoridades. Volto a dizer, eu não tenho mandato, eu não posso fiscalizar. Os ônibus da Parreira são todos irregulares. Há um mês atrás, aí atropelou duas moças aí, uma acho que teve que amputar a perna, quer dizer, é um absurdo. Quem vai fiscalizar? Volto a dizer, o Marcelo quer fiscalizar quem ligou na escola. Os caras estão de brincadeira, quer dizer, estão jogando a sujeira para debaixo do tapete. Eu volto a dizer, fiquei 2 anos sem falar, sem dar entrevista no jornal, mas a situação está simplesmente de um jeito que nunca dava para imaginar. E eu estou falando porque eu ando onde a população, na periferia, nos bairros mais carentes, onde a população está sofrida e não tem a quem recorrer. Ah, Vado, você vai voltar? Não, ano que vem tem eleição, mas ninguém aguenta o ano que vem. Ninguém aguenta. Agora, quem vai ajudar a população? Questão de saúde, gente, é um absurdo. Orlândia sempre teve esse problema de uma pouca participação. A população participa muito numa eleição. Ela vai, não, eu vou tirar no voto. Agora, no dia a dia, realmente, essa participação é pequena. Na minha época, eu fazia governo itinerante, 300 pessoas, havia uma participação. Agora, a população acha que na Câmara não vai virar nada e realmente não está virando nada. Então, por isso que ela não vai. Agora, eu acho que o debate tem que ter. Como você citou, na minha época, carta anônima, acusação de laranja, era o fulano, era o ciclano. Todo aquele pessoal que foi acusado, que era laranja do Vado, está trabalhando aqui tudo com um contrato maior do que tinha. Agora, eu não era candidato, eu achava que se eu fosse rebater, como você disse, eu tinha muita coisa para falar, eu ia desviar o assunto da política, que era o embate entre Rodolfo, Pedro e Edgar. É isso que eu acho que a Flávia, é muito cedo para fazer campanha. Como é muito cedo, ela é vice-prefeita, ela foi posta para fora como secretária de promoção social, tudo bem, não tinha que fazer, mas ela é vice-prefeita, esposa de um médico. Agora, a Flávia outro dia me faz uma reunião sobre geração de emprego. Gente, o assunto é importante, concordo, mas não está fora de contexto. O assunto agora é saúde, é casa que a população está sofrendo, é abuso sexual dentro da escola. Ela fazer uma reunião para isso, ela está dentro do contexto. Agora, acontecendo tudo isso na cidade, ela vai lá e faz uma reunião com 4 pessoas, 3 pessoas, sobre geração de emprego. Volta a falar, estão fugindo do assunto. Tinha todo tipo de pedido. O mais importante, Marco, era a oportunidade da população falar com o prefeito. O prefeito dentro de uma sala, e os vereadores também ficam trancados, porque ninguém anda, pode falar que um conversa, outro conversa, mas não conversa. Você chega num bairro, de repente eu estou dentro da minha sala na prefeitura e fala, lá no Brasão eu quero fazer um centro social. Eu vou fazer o governo itinerante, a população não quer o centro social, ela quer uma quadra de esporte, por exemplo, ela quer uma UBS. Então, eu acho que o prefeito, estando no bairro, ele vê quais são as principais reivindicações do bairro. De repente tem um buraco na porta de uma casa, que a pessoa tem um deficiente em casa, atrapalha a entrada do deficiente. Quer dizer, são coisas que só a população falando diretamente com o prefeito não tem como ver isso, que aquele buraco está atrapalhando a calçada. Agora, o munícipe vai lá, fala com o prefeito. Então, o governo itinerante tinha todo tipo de reivindicação desse tipo, você entendeu? Reivindicação de buraco de rua, até, por exemplo, teve vezes que eu fiz mutirão de saúde, por quê? Muito problema, por exemplo, problema de senhoras que estavam reclamando, de ginecologista e tal, mutirão, você entendeu? Faria. Então, se você vai num lugar, 300 pessoas, 30 pessoas, entra no mesmo assunto, você tem que direcionar para aquele assunto, que você só vai ver dentro do governo itinerante. Então, os pedidos eram de toda a ordem. Não pode esperar. E quando eu falo que o problema de saúde é o problema mais grave, quem está me ouvindo sabe disso. Qualquer coisa você dá um jeito. Agora, você já imaginou uma família que tem uma senhora de idade, que é mãe de 5 filhos, avó de 20, sem atendimento, sem conseguir consulta, isso aí afeta a família inteira. Isso é muito grave. Então, o que o Márcio está falando aqui, realmente, a saúde é o grande problema de Orlândia hoje, e o que tem que ser debatido é isso. Agora, nós temos na Câmara Municipal, Cal médico, nada. Leila, esposa de médico, mãe de 2 médicos, nada. A Flávia, vice-prefeita, nada, ninguém fala nada. Aí eles vão apurar o caso, quem ligou. É tudo brincadeira. Essas 2 UBS, eu deixei 2 UBS inauguradas. Rodolfo era prefeito eleito e vereador, ele participou da inauguração. Realmente, estava lá as UBS. Eu inaugurei no final do meu mandato, em dezembro. Era só ele colocar em funcionamento. Ele colocou uma há pouco tempo e a outra ele não colocou. Aí, de repente, surge denúncia do Ministério da Saúde, não é denúncia de ninguém daqui, que existe trabalhando lá
Sérgio Bruno, mais um médico, mais enfermeiro, mais enfermeira. O Sérgio Bruno alegou desconhecimento. Gente, é relatado para o Ministério da Saúde o funcionamento de cada setor. Ele é secretário de saúde, tá certo? Ele está lá como médico, é responsável, e como secretário de saúde. A responsabilidade é do prefeito, é dele. Agora, eu tenho certeza que veio verba, não para os médicos, para a prefeitura, como se essa UBS estivesse funcionando. Então, eu quero saber o seguinte: o que a Câmara falou em médico fantasma? Nada. Não se falou nada. Agora o Sérgio Bruno falar, eu não tenho culpa, eu não estou sabendo. Vai, se explica na imprensa. Eu não tenho que dar satisfação. Ele é secretário de saúde, recebe como agente político. Ele é obrigado a dar explicação em relação a isso. Está recebendo, quem tem essa senha ou é o secretário da saúde ou quem trabalha com ele. Agora, aconteceu o fato, o prefeito simplesmente e automaticamente tinha que ter mandado parar, investigar o que aconteceu e a Câmara fazer uma investigação paralela também. Não se fala nada, ninguém faz nada. Ninguém falou nada, ninguém deu declaração, ninguém deu satisfação para ninguém. É realmente muito estranho. A responsabilidade, para mim, é do prefeito e do secretário. Eles que têm que explicar. Agora, isso aí vai ter uma investigação muito séria, tá certo? Eu acho que isso tinha que ter partido daqui de dentro, da Câmara Municipal, da Prefeitura. Não, partiu do Ministério da Saúde. Quer dizer, isso aí é realmente um assunto grave. No rádio eu estava ouvindo e o Pedro disse que tem o dinheiro para investimento. Eu discordo, o dinheiro para investimento não tem. Tem o dinheiro para custeio. Está lá, arrecadou 800 mil, gastou 600 mil nesse ano. O dinheiro para custeio ele tem, mas para investimento não tem. Por isso que eu defendo uma autarquia, para que a gente possa buscar investimento. O que eu sou contra é a venda pura e simplesmente, principalmente da maneira que está sendo feita. Ontem, você conversando com o Humberto Martinelli pelo rádio, o Rodolfo não tem culpa. Tem culpa porque ele teria que estar discutindo o problema de água, mas não teria que estar discutindo vender água para pagar a conta. Tá certo? A culpa existe dele. Agora, discutir água, volto a dizer, teria que ser discutido na administração do Horta, na administração do Vado, e teria que estar sendo discutido agora. Mas assuntos como o Paulo citou, agora, do jeito que está, não dá. Vender água para pagar a conta, não dá. Eu sempre falei que a questão do esporte era você tirar a criança e o adolescente da rua, fora, no contra-horário dele, que ele estava na escola, seria o horário dele estar praticando esporte. Aí simplesmente entra o prefeito, que o Vado criou o projeto tênis, com mais de 1000 crianças, acaba o projeto tênis. Acabou. O Cal é vereador, ele era diretor da Unimed de marketing, ele patrocinou o projeto tênis, ele não falou uma palavra por ter acabado o projeto tênis. Inclusive, fiquei sabendo que veio um menino que foi criado dentro do projeto tênis, está dando aula de tênis em Franca, veio aqui na BB com as crianças de Franca ou de São Joaquim da Barra, e o Cal virou para ele e falou que ele não era bem visto aqui. A pessoa é de Orlândia, o menino é de Orlândia, quer dizer, além de acabar com o projeto tênis, que era tirar a criança, nós tínhamos escolinha de futebol, está aí o centro de lazer, para ver o que foi feito, tá certo? Cedeu um espaço de lazer da população para se instalar uma empresa particular. Tudo bem que ela vai fazer as placas das casas, mas ela que alugasse um outro terreno, que fosse se instalar perto do local, não, dentro de um local das crianças, dos adolescentes, dos adultos de lazer. Agora, outra coisa, eu vejo falar, o Rodolfo falou que vai reformar o centro de lazer. Piada de quem falou dele e dos vereadores. Está lá no orçamento. Para todos os centros de lazer tem 50 mil reais de verba para se gastar em centro de lazer nesse ano. Quer dizer, a Câmara está junto com ele, aprovou isso aí. Quer dizer, a responsabilidade é de todos. Agora ele fala, vou investir no centro de lazer. Agora, como é que se cedeu sem autorização da Câmara isso aí? Sinceramente, eu não sei como. Eu cedi um terreno para o Grupo Alma construir a sede deles, eu mandei projeto de lei para a Câmara. O Estevão cedeu para o Rotary, aquele espaço para os imigrantes, projeto de lei na Câmara. Cooperlol, eu cedi o terreno, projeto de lei na Câmara. Agora, aquilo ali, uma empresa particular, sem projeto de lei, sinceramente, tem que arrumar um advogado para me explicar.